pro bem e pro mal. Muitos prêmios, né? Bom, mudando de assunto aqui, 2 passageiros daquele voo da Air Europa que precisou fazer um pouso não programado em Natal ainda inspiram cuidados e seguem internados na UTI. Diga aí. Desculpa, Ivan. Não vai. É que é importante para o nosso ouvinte. Tem muita gente dizendo que a faixa do Rio de Janeiro, lá do nosso Band Play, tá bacana. Então, se você costuma ouvir por Minas, por São Paulo, pelo seu estado, tá encontrando aquele chiado, né? Muito chato, vá pro Rio de Janeiro. Você vai ouvir o noticiário local do Rio de Janeiro, mas é um noticiário muito bom, tocado por gente muito boa, só não vai ter o trânsito da sua região. Mas é uma medida emergencial, pelo menos dá pra ouvir a gente sem chiado. Pra poder saber como é que tá o trânsito na Avenida Brasil. Não, na verdade, como é do Rio de Janeiro, vai ouvir bastante chiado, mas o outro. Um beijo pros nossos ouvintes do Rio. Bom, vamos lá, né? Falando dessas vítimas que ainda estão internadas, tá? Na UTI lá desse pouso não programado do avião da Air Europa em Natal, no Rio Grande do Norte. Uma dessas vítimas, Megali, inclusive, teve que passar por uma cirurgia no hospital da capital do Rio Grande do Norte. Esse avião decolou de Madrid, a gente noticiou ontem aqui, tinha destino à cidade de Montevidéu, no Uruguai. Depois de uma forte turbulência, pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. A aeronave teve que desviar da rota, pousou em Natal. O estudante Daniel Chalenson estava nesse avião e falou sobre os momentos de pânico que viveu dentro desse Boeing 787. Aí um momento de turbulência. Houve um momento de turbulência e não vimos muito. E como tinham passageiros que não estavam com cinto de segurança e muitas coisas começaram a voar dentro do avião, em algum momento o avião começou a cair. Não sei se foi voluntário ou não, se era pela turbulência ou se era o piloto. E as coisas começaram a voar e a estrutura interna do avião começou a romper um pouco. As prateleiras, a parte superior onde ficam as bagagens, essas coisas. E nesse momento, houve um momento de pânico. Bom, estávamos tentando entender a situação. Tinha um monte de gente dormindo, isso ocorreu às 2 da manhã, mais ou menos em horário local. E quando o avião se estabilizou, nos demos conta que tinha muita gente que se encontrava em cima, preso entre as prateleiras que haviam quebrado. Estavam presos e podiam ver os pés. Estávamos tirando as pessoas, descendo as pessoas que estavam presas. Tinham crianças, e acredito que bebês, porque como são mais leves, voam facilmente. Eu estou bem porque estava com um cinto de segurança e a única coisa que senti foi adrenalina. Escrevendo, sabe o teto do avião ali ao lado do bagageiro? Aquelas pessoas simplesmente arrebentaram aquele teto e ficaram lá em cima. Como se fosse entre essa parede, da parte de dentro, entre a parede e a carapaça, né, porque avião, aquilo não é o fim, né, da fuselagem, né? A fuselagem tá mais pro alto. A gente descobriu, graças a essas cenas aí, o que tem ali. Tem canos, tem toda uma estrutura e tal. E essas pessoas arrebentaram esse... É de plástico isso, de fibra, sei lá do que é feito. Não é material mais resistente, mas assim, não muito pesado, né? Tanto é que, enfim, as pessoas bateram ali e as placas se soltaram, né? E foram parar na parte de cima do avião. Imagina um sótão, pronto. É como se fosse o sótão do avião. Isso. Tem alguma coisa ali depois daquele teto, essas pessoas arrebentaram com o próprio corpo esse teto e foram parar lá no alto. Eu nunca tinha visto isso. Um outro passageiro, o Alberto Fleurquim, que é comerciante, contou que o avião despencou bruscamente. Passa a um lugar que de repente é 500 metros para baixo. Bom, segundo a Air Europa, o pouso em Natal foi necessário por questões de segurança. Mais de 20 ambulâncias foram mobilizadas para o atendimento a esses passageiros que se chocaram contra a estrutura do avião, como o Megali estava descrevendo aí. No geral, esses feridos apresentaram lesões no rosto, na coluna, também no tórax. Parte dos passageiros já seguiu viagem. Eles foram de ônibus até Recife, embarcaram em outra aeronave, aí sim com destino ao Uruguai, de acordo com um estudo recente, a chamada turbulência de céu claro. Vocês estavam falando disso aqui ontem, né, Mega? Tem se tornado cada vez mais comum. Nos últimos 40 anos, as ocorrências subiram 55%. Um fenômeno que se forma em uma atmosfera sem nuvens, quase imperceptível aos radares e provocado pelas mudanças climáticas. No mês passado, uma turbulência dessas atingiu um avião que saiu de Londres rumo a Singapura. Uma pessoa morreu, 30 ficaram feridas. E uma semana depois, passageiros chegaram a bater no teto de uma aeronave quando sobrevoavam a Turquia, ali entre o Catar e a Irlanda. Órgãos reguladores e companhias aéreas do mundo têm discutido a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança durante todo o voo, que eu falava aqui ontem, né, de não apagar nunca o aviso de apertar os cintos, porque eu acho que no final das contas isso as pessoas respeitam um pouco, por mais que, aí como é que eu vou no banheiro, mas quando acende,
o aviso ali, é raro alguém levantar ou ficar sem o cinto, né? Não sei. Ontem, sabe que... Ontem em especial, né? Eu tava no voo entre São Paulo e Brasília e fiquei reparando muito na utilização do cinto. Normalmente eu já reparo, mas ontem a quantidade de gente que 10 minutos depois tirou o cinto e largou, e ele tava jogado assim do lado pelo corredor, é impressionante, gente, a quantidade de gente que continua sem utilizar o cinto de segurança ao longo de todo o voo. E não é porque ia levantar para ir ao banheiro, algo assim. Não, é porque eventualmente acha desconfortável e não utiliza e acha que não tem problema ficar sem, né? Que já está na parte mais estabilizada do voo, ocorre que as turbulências acontecem. E é nesse momento em que as pessoas acabam se ferindo. Nesse caso, que a gente viu aí de maneira quase inédita, né, Mega? Porque eu não lembro da última vez em que a gente falou de algo em que as pessoas tenham voado e arrebentado aquela parte de cima do avião, né? E é curioso, né? Porque o cinto de segurança em aviões, ele não é desconfortável. Eu também não acho não, viu? Você pode deixar Entendi, se for paciência, é para preservação da nossa vida, da nossa segurança, né? Não é, mas não é, porque você pode deixar ele um pouquinho frouxo, não tem problema, não precisa apertar ele contra o corpo. O cinto de segurança no carro, alguém pode argumentar que é desconfortável porque ele te pressiona contra, eu não acho, eu gosto da sensação, né, de você ser pressionado contra o assento, eu me sinto mais seguro ali, mas alguém pode argumentar que sim, que não gosta daquela interferência, mas mesmo assim usa, né? A gente se acostumou. No avião você pode deixar ele um pouquinho mais frouxo, vai ser só uma fivela de metal ali apoiada no seu colo. Não incomoda em nada. E quem trouxe esses números aí, ontem a gente falava aqui nesse horário que a gente tinha a impressão que estava falando mais a respeito de casos como esse, né? Mas era uma impressão. Ontem o Coutinho, no nosso horário local, lá pelas 10 da manhã, trouxe esses dados que ele conseguiu para nós, confirmando a nossa impressão, né? Essas ocorrências subiram 55% e essa turbulência de céu livre ou de céu claro, ela tem uma particularidade, ela não pode ser detectada. Não tem radar que detecte, não tem piloto que detecte. Um deles até falou pro Coutinho que é uma roleta russa. Os caras se sentem ali pilotando, mesmo eles não se sentem 100% seguros e evitam ao máximo levantar para qualquer coisa. E piloto também vai pro banheiro, né? Uhum. E no caso de voos internacionais, levanta para ir até o local em que eles descansam, né? Os outros dois pilotos ficam tomando conta do avião, então eles evitam ao máximo, especialmente num momento como esse. E o Coutinho é um dos poucos caras que eu conheço que não só não tem medo de avião, mas também não se incomoda com a turbulência. Eu, por exemplo, não tenho medo de avião, não tenho mais. Mas a turbulência me incomoda. Eu fico bem tenso ali quando o avião começa a chacoalhar. Ele não fica. Ele só pensa na segurança dele. Eu não vou sair daqui, aperto o meu cinto, e o Coutinho é um cara que viaja muito. O cara que eu conheço que mais viaja. Então, eu confio nele quando ele diz que só desafivela o cinto em caso de extrema necessidade, né? De extrema vontade de ir no banheiro. O resto do tempo ele fica lá bem presinho no assento, porque infelizmente esse tipo de ocorrência está ficando mais comum e não dá para prever.